Anderson Bittencourt, ex-presidente do Simprofaz e um dos criadores da campanha Quanto Custa o Brasil para você? Doutor Anderson, como procurador da Fazenda Nacional, que muitas vezes atua contra aqueles que se utilizam de um planejamento tributário escuso, que conclusões emergiram do debate sobre o planejamento tributário legítimo de atos negociais? Bem, Max, inicialmente eu gostaria de ressaltar aqui a importância da inserção dos procuradores da Fazenda Nacional nesse 11º Congresso Internacional de Direito Tributário, que é organizado aqui pelo IPET, Instituto Pernambucano de Estudos Tributários. A presença de um stand aqui da campanha Quanto Custa o Brasil para você mostra claramente a dimensão que a nossa campanha tomou. É uma campanha cívica de conscientização tributária, de educação fiscal e que está tendo inclusive repercussão no meio acadêmico, como podemos ver aqui. Bem, voltando à sua pergunta, esse é um tema muito caro hoje em dia. O planejamento tributário, ele, desde que feito de uma maneira lícita, ele é uma realidade, já que o empresariado brasileiro e mesmo as pessoas físicas, elas enfrentam hoje uma carga tributária inegavelmente elevada, de modo que o que se tem que repelir, se combater, é a utilização de instrumentos ilegais que levem a fraudes, simulações e que resultem, na verdade, em que esse planejamento tributário pretendido não seja um planejamento tributário lícito. Então, à medida que os instrumentos negociais vão se aperfeiçoando, e a Receita Federal e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional têm que estar prontas para fazer frente, dar uma resposta efetiva a todas essas situações e, eventualmente, na hipótese de se constatar a utilização de algum meio fraudulento para a realização de um planejamento tributário, promover a adequada autuação e para que, posteriormente, possa ser recuperado aos cofres públicos o crédito tributário devido que não foi pago. Nas discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Internacional, tem tido oportunidade dos procuradores da Fazenda Nacional se posicionarem até em função da condição atual do trabalho de vocês com relação à sua atividade, às dificuldades enfrentadas pela carreira? É importante termos em mente que o Congresso em questão é um evento de natureza acadêmica que reúne profissionais, operadores do direito com vasta experiência no mercado de trabalho, na atuação nos tribunais, no próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de modo que não se trata efetivamente de um foro adequado para que manifestemos aqui temas de interesse específico da carreira de procurador da Fazenda Nacional. O que eu acho realmente relevante é a possibilidade que estamos tendo aqui de utilizarmos esse espaço, que é um espaço com um público altamente qualificado, entendedor das questões relacionadas ao direito tributário, para verbalizar, reverberar nossa campanha Quanto Custa o Brasil para você. E na medida em que nós temos colegas procuradores da Fazenda Nacional sendo convidados para presidir os ciclos de palestras, como eu tive a honra de ser convidado e pude fazê-lo há pouco, é muito importante essa inserção da carreira de procurador da Fazenda Nacional, inclusive no meio acadêmico, que efetivamente já tem sido feito temos hoje em dia na carreira inúmeros colegas, mestres, doutores, e que têm dado sua contribuição para as discussões relacionadas à reforma tributária e a tudo que envolve o sistema tributário nacional. Anderson, um dos temas principais tratados aqui no Congresso Internacional de Direito Tributário é exatamente a questão da reforma tributária, que o que se levantou, que se discutiu ao longo do ano foi de que uma reforma tributária necessária não aconteceria de forma integral, mas que o que então seria possível de se conseguir ainda neste governo com relação à simplificação do sistema tributário? Bem, é uma questão complexa, Max, porque envolve, entre outras situações, o conflito entre os entes federados.
já que temos um bolo, temos a divisão do bolo e, ao fazer a divisão desse bolo, cada ente federado, ou seja, cada estado, cada município e a própria União Federal não querem perder recursos. Então, toda vez que se vai para a mesa de negociação, há necessariamente um impasse em razão dessa questão. Ninguém quer perder. Ocorre que a sociedade brasileira, mais do que nunca, está consciente da necessidade de uma modificação nesse status quo. Então, é fundamental que a presidente Dilma Rousseff aproveite esse bom momento e o início do governo com a aprovação popular para fazer valer todo o peso que o Executivo Federal tem e possa realmente e de maneira efetiva dar o pontapé inicial sobre a questão da reforma tributária no Brasil, que, como você próprio mesmo pontuou, é uma questão complexa e que provavelmente iniciará a resolução desse problema através de alterações pontuais do sistema tributário nacional que levem, num primeiro momento, a uma simplificação dessa situação e que possam transformar esse sistema tributário, que é eminentemente regressivo, num sistema tributário que paute mais pela concretização da justiça fiscal no nosso país.